22. Esse projeto é financiado pela FAPEMIG, que aporta R$ 75.772,28, e o Cefet apoia o projeto com bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado, e também apoia a participação dos alunos envolvidos em congressos científicos, eventos científicos. Os recursos vão ser usados para pagar uma bolsa PDCTI, que vai ser usada para manutenção e revisão de um equipamento fundamental para pesquisa nossa aqui. Então, são 6 mensalidades, totalizando 16.800, uma estação de trabalho, que é um notebook com alta capacidade de processamento, material de consumo para sensores, elementos motores, chapas, cabos, dispositivos em geral, passagens, recursos para visita técnica, para participação em congresso, para serviço de terceiros, e despesas operacionais da Fundação Cefet Minas, que gere a parte financeira do projeto. São previstos a produção de 10 artigos em congresso, com as respectivas apresentações, congressos nacionais e internacionais, 4 artigos em revistas especializadas, uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. E esse projeto vai ser desenvolvido no Laboratório de Sinais e Sistemas do campus Divinópolis, do Cefet-MG. O campus Divinópolis é apresentado nessa imagem, e o laboratório de Sinais e Sistemas, ele está localizado nesse prédio, aproximadamente aqui, onde a gente está fazendo essa marcação azul aqui do prédio. Divinópolis é uma cidade na faixa de 220 mil habitantes, o campus do Cefet está nessa posição, e Divinópolis está aproximadamente 110 quilômetros de Belo Horizonte, na direção oeste, localizado, então, na região do centro-oeste mineiro. O Laboratório de Sinais e Sistemas é um laboratório multiusuário, tem cadastro no Cefet, e você também pode fazer uso pode ser feito uso por outras instituições. Ele é frequentado por alunos do técnico de nível médio de mecatrônica, da graduação de engenharia mecatrônica, e alunos de mestrado e doutorado. Normalmente, esse laboratório atende 3 programas de pós-graduação diferentes. O programa de pós-graduação em engenharia elétrica, tem mestrado e doutorado, o de automação de sistemas, que tem mestrado profissional, e o de modelagem matemática e computacional, que tem mestrado e doutorado. Essa daqui é a página do laboratório no site do Cefet, que tem as áreas de atuação, os principais técnicas e temas desenvolvidos. Na página você tem mais informações. O nosso problema nesse projeto é a questão do controle. Para a gente entender um pouquinho o que é controle, tem um processo aqui, um processo de aquecimento, em que o operador comanda uma válvula que vai fornecer mais ou menos combustível para o queimador para aumentar ou diminuir a temperatura que está sendo medida aqui em cima. Então, na medida que o operador quer aquecer mais, ele abre mais a válvula. Quando ele quer reduzir a temperatura, ele fecha mais essa válvula, reduzindo o combustível que vai ser queimado. Nesse caso, a gente tem um controle manual, porque o operador está observando a temperatura e fazendo as alterações. Então, num sistema moderno de controle, esse operador vai ser trocado por um controlador. Um controlador que vai pegar o valor da temperatura, o valor de referência, e vai gerar um comando para a válvula de forma automática. Isso é mostrado nesse segundo processo, em que eu tenho aqui a medição do volume dentro de um tanque. Então, essa altura de líquido dentro desse tanque é medido por esse sensor. Essa medição vai para o atuador, então que vai para o controlador. Então, esse bloco aqui é um controlador que manda um sinal de comando para a válvula, que vai mandar entrar mais líquido ou entrar menos líquido. Neste caso aqui, o operador está simbolizando o funcionamento do processo. Eventualmente, para outras partes do processo, você vai demandar o produto que está dentro desse tanque. Então, ele abre a válvula, vai sair líquido dentro do tanque, portanto, o nível vai diminuir dentro do tanque. Isso vai ser percebido pelo elemento sensor, o controlador vai mandar um comando para a válvula, para ela abrir mais e repor aquele líquido que está sendo retirado.
Então, essa situação é o controle comum que a gente costuma encontrar no dia a dia da indústria. Qual que é a grande vantagem dele? Que a medição da variável que me interessa, ela é encaminhada diretamente para o controle e do controle diretamente para o atuador. Esse tipo de topologia, de forma de funcionar, ela é mudada com o controle via rede. E o controle via rede, ele é importante porque ele é fundamental na estrutura da indústria, chamada indústria 4.0. Nesse tipo de formulação, todos os sensores e atuadores, eles se comunicam partilhando o mesmo meio de comunicação, uma rede de dados. Então, quando você está partilhando o canal de comunicação, ao contrário do que a gente tinha antes aqui, em que cada instrumento tem o seu canal de comunicação separado e privado, quando você está fazendo comunicação em rede, é importante ficar atento ao uso desse canal. Que se todos os medidores que estão ali pendurados na rede começarem a mandar informações demais, você pode ter informação redundante, fazendo com que a rede fique lenta e as ações de controle ficam inadequadas para o processo. Se você tem uma indústria de grande porte, você pode ter diversos instrumentos comunicando via rede em diferentes protocolos e comunicando entre si. Isso gera um volume muito grande de comunicação, de trocas de mensagens, que pode gerar atrasos na medida que sai de um medidor para chegar no controlador e do comando que o controlador gera para chegar no atuador. Então, neste projeto, a ideia é investigar questões fundamentais que estão associadas à análise de estabilidade e ao projeto de estabilização de sistemas sujeitos a restrições. Então, sistemas sujeitos a restrições são sistemas que, por exemplo, possuem saturação de atuadores, né, que pode ter restrição de comunicação via rede, então eu não consigo mandar informações com a frequência muito grande, nem com intervalos de tempo pré-estabelecidos, e que possam ter, por exemplo, imperfeições nas medidas. Os medidores estão enviando medidas que não são exatamente os valores reais. E outro fato importante é quando o processo possui parâmetro que muda com o tempo. Então, algum parâmetro do sistema, à medida que ele vai funcionando, ele vai deteriorando, mudando sua característica por alguma razão, e o controlador precisa levar em conta essa variação de parâmetro para garantir a estabilidade, em primeiro lugar, e o desempenho mínimo do sistema. Então, para fazer isso, nós vamos, nesse projeto, usar representações que estão no espaço de estado, então, representação matemática no espaço de estado. Nós vamos usar também modelos que a gente chama de modelos do tipo LPV, que são modelos com parâmetros lineares variantes no tempo. Nós vamos supor que estamos usando uma realimentação de estado, que é a lei de controle, é a política de tomada de decisão, é uma lei de realimentação de estado, e vamos usar a teoria de Lyapunov, ou de Lyapunov-Krasovsky, quando temos sistemas com atraso, para fazer tanto a análise de estabilidade quanto o projeto de controlador. Em geral, nós vamos usar métodos de otimização convexa, que eles são eficientes numericamente e asseguram o atingimento do ponto ótimo quando a solução está dentro do conjunto buscado. E também nós vamos usar algoritmos evolutivos e evolucionários para construir soluções novas para esses problemas que são descritos acima. Então, essa é a ideia do projeto: ter formação, envolver estudantes e desenvolver soluções para esses problemas que foram descritos.